Imagine uma jovem camponesa, sem armas, sem treinamento militar, enfrentando o maior exército da Europa medieval. Enquanto a cidade de Orleans agonizava sob o cerco da Guerra dos 100 Anos, o destino da França parecia perdido. Mas então, uma luz inusitada atravessa a escuridão da guerra. Santa Joana d'Arc surge, guiada por vozes que ninguém mais ouvia. Seus olhos ardiam com fé e coragem, e cada palavra sua carregava a força de um milagre iminente. Ela não era uma rainha, nem uma general, nem alguém acostumada a comandar homens de batalha. Era apenas Joana, uma jovem de aldeia, mas algo divino a escolheu para liderar, proteger e transformar a história. Sob seu comando, o impossível começou a acontecer. Os soldados encontraram coragem onde antes só havia desespero. As estratégias improváveis funcionaram, e Orleans resistiu aos ataques contra todas as expectativas. O cerco, que parecia uma sentença de morte para a cidade, tornou-se um símbolo de intervenção divina. Cada passo de Joana d'Arc não era apenas uma decisão militar. Era uma manifestação da providência que atravessa tempo e espaço, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé pode transformar o destino. Era o ano de 1429. A França estava em ruínas, fragmentada pela Guerra dos 100 Anos. Orleans, cidade estratégica, estava cercada pelo inimigo inglês, e a população vivia com medo, esperando o inevitável desastre. O som de espadas, gritos e o crepitar das fogueiras das trincheiras ecoava dia e noite. O cheiro da pólvora, da fumaça e da pobreza misturava-se ao medo crescente, criando uma atmosfera sufocante. Nesse cenário desesperador, uma jovem camponesa chamada Joana d'Arc começou a ouvir vozes que a guiavam. Ela via santos e anjos instruindo-a a liderar os franceses, a proteger seu povo e a restaurar a esperança. Sem título nobre, sem exército próprio, Joana possuía apenas coragem, fé e determinação. Mesmo desacreditada por muitos, ela reuniu um pequeno grupo de soldados e começou a inspirar coragem naqueles que já haviam perdido a esperança. A história de Joana d'Arc não é apenas sobre guerra. É sobre fé, força interior e intervenção divina. É um relato de como uma pessoa comum pode se tornar o instrumento de milagres, mudando o curso da história. Sua presença em Orleans transformou o medo em coragem e a desolação em esperança. Inscreva-se agora para acompanhar toda a jornada de Joana d'Arc e descobrir como a fé pode transformar o impossível. Não perca nenhum capítulo dessa história de coragem, milagres e intervenção divina. Joana d'Arc nasceu em 1412, em Domremy, uma pequena aldeia francesa cercada por campos verdes e vilarejos simples. Filha de camponeses, cresceu entre as rotinas de lavoura e os ensinamentos da fé cristã, aprendendo a rezar antes das refeições e a respeitar os santos da igreja local. Era uma jovem comum, conhecida por sua bondade, coragem discreta e uma devoção intensa que, para muitos, parecia desproporcional à sua idade. Desde cedo, Joana começou a ouvir vozes misteriosas que a guiavam e a confortavam. No princípio, ela própria duvidava se eram reais ou frutos de sua imaginação. As vozes atribuídas a santos como Miguel Catarina e Margarida instruíam-na a proteger seu povo e restaurar a França, então devastada pela Guerra dos 100 Anos. Essas experiências não eram apenas espirituais, eram sinais de um chamado que ultrapassava sua compreensão humana. A cada visita das vozes, Joana sentia uma coragem crescente. O medo que dominava a população diante do avanço inglês não a contaminava. Pelo contrário, ela se via chamada a agir, mesmo sem armas ou soldados. As visões não apenas instruíam, mas inspiravam confiança, mostrando que uma força maior estava ao seu lado. Para Joana, ouvir essas vozes era uma missão de vida, algo que não podia ignorar. Mesmo sendo uma jovem camponesa, em Domremy, rumores começaram a circular sobre a determinação da menina. Vizinho ouvia, respeitava, mas também se preocupava. Como uma simples camponesa poderia desafiar o destino da França? Joana, no entanto, não se deixou intimidar. Ela sabia que sua fé era sua arma mais poderosa
Cada oração fortalecia sua convicção de que o impossível poderia se tornar realidade e que ela, apesar da simplicidade de sua origem, podia ser instrumento de Deus. A primeira instrução divina foi clara. Ela deveria viajar até o comandante francês, Charles VII, e convencê-lo de que a providência a havia enviado para liderar o exército francês em defesa de Orleans. A ideia parecia absurda para qualquer adulto racional, mas Joana estava certa. Seu coração pulsava com certeza de que, se obedecesse às vozes e mantivesse a fé, nada seria impossível. Antes de partir, Joana passou dias em oração e reflexão pedindo força e proteção. Cada noite era iluminada pela fé. Cada manhã trazia coragem renovada. Ela entendia que não enfrentaria apenas inimigos físicos, mas o ceticismo de homens poderosos e a incredulidade do mundo. No íntimo, sabia que a intervenção divina não a abandonaria. Assim, com roupas simples e determinação absoluta, Joana iniciou a jornada que a transformaria em símbolo de fé, coragem e milagre para toda a França, carregando consigo não apenas a esperança de seu povo, mas a certeza de que nada é impossível quando se confia plenamente em Deus. Joana deixou Dom Remy com a alvorada ainda tímida, sentindo cada passo como se estivesse sendo guiada por mãos invisíveis. O vento frio atravessava os campos, e o som distante do galo parecia anunciar não apenas um novo dia, mas o início de uma missão impossível. Ela carregava apenas o essencial: roupas simples, uma pequena bolsa e a certeza de que sua fé seria seu escudo. Cada quilômetro percorrido era uma batalha silenciosa contra a dúvida e o medo. No caminho, a jovem camponesa enfrentou estradas cheias de lama e cruzou vilarejos devastados pela guerra. Os moradores olhavam-na com mistura de curiosidade e incredulidade. Como uma menina poderia ousar confrontar o destino de toda uma nação? Mas Joana, indiferente às perguntas e sussurros, caminhava com passos firmes, movida pela determinação e pelas vozes que a orientavam. Cada noite, enquanto acampava sob o céu estrelado, rezava longamente, pedindo proteção e força. Ela sabia que sua missão não seria apenas convencer o rei, mas provar que Deus a havia enviado. Durante a jornada, Joana encontrava soldados desmoralizados e aldeões aterrorizados, todos marcados pelo medo do avanço inglês. Em cada encontro, transmitia palavras de esperança e coragem. Pequenas faíscas de fé que acendiam corações adormecidos. Sua presença simples mas decidida começava a deixar uma impressão poderosa, mostrando que mesmo alguém sem poder ou experiência militar podia inspirar confiança. Ao chegar à corte, a situação se complicou. Charles VII e seus conselheiros estavam céticos. Como poderiam confiar em uma jovem camponesa com visões divinas? Joana, porém, não se intimidou. Com humildade, mas firmeza, explicou sua missão, descrevendo detalhes que somente alguém próximo à situação poderia conhecer. Falava sobre a proteção de Orleans e sobre como a fé poderia unir os soldados franceses, transformando o desespero em coragem. Sua convicção era tamanha que aqueles presentes sentiam a força de uma verdade maior do que palavras poderiam expressar. Após testes e entrevistas rigorosas, incluindo provas de conhecimento religioso e sinais que confirmassem sua fé, Joana finalmente conquistou a confiança do rei. Vestida com armadura improvisada, recebeu uma pequena tropa e estandarte para liderar. A jovem camponesa não apenas havia atravessado quilômetros de terreno hostil, mas também os muros do ceticismo humano. A jornada até Charles VII consolidou sua coragem, mostrando que determinação, fé e a certeza da providência divina podem abrir portas onde o impossível parecia reinar. Cada passo dado por Joana não era apenas uma caminhada física, mas uma preparação espiritual para o que viria. Enfrentar o cerco de Orleans e transformar o medo em vitória. A fé que a guiava durante a viagem se tornaria a força que inflamaria o coração de soldados desmoralizados e mudaria o destino de uma cidade inteira. A jovem camponesa estava pronta para provar que milagres não são meros sonhos. São ações guiadas por Deus, capazes de desafiar todas as probabilidades. Ao se aproximar de Orleans, Joana d'Arc podia ver a cidade cercada por inimigos,
E o semblante dos soldados carregado de medo e desesperança. Torres fumegavam, trincheiras eram reforçadas, e o som de metal e madeira quebrando ecoava pelo ar. Era uma cena de quase desespero absoluto. Mas Joana não sentiu medo. Pelo contrário, seu coração se enchia de determinação, guiado pelas vozes que sempre a acompanhavam, transmitindo coragem e confiança em cada passo que dava. Os soldados franceses, exaustos e desmoralizados, inicialmente receberam Joana com ceticismo, uma jovem camponesa liderando homens experientes em batalhas. Muitos duvidavam, mas ao vê-la caminhar entre eles, ereta, com o olhar firme e a fé transbordando, algo mudou. Havia uma energia inexplicável emanando dela, uma força que fazia com que a coragem surgisse mesmo nos corações mais temerosos. Joana começou a conversar com cada grupo, ouvir suas preocupações e transmitir a certeza de que a intervenção divina seria real. Enquanto a noite caía, Joana organizava os soldados, reforçava a moral e supervisionava a preparação das defesas. Cada estratégia não era apenas militar, mas inspirada pelo que sentia ser a orientação divina. Ela sabia que não podia confiar apenas em armas ou táticas, mas na fé que poderia unir corações e mentes contra um inimigo poderoso. A presença dela sozinha começou a mudar o clima. O medo dava lugar à esperança, e a desesperança transformava-se em determinação. Na noite anterior ao confronto decisivo, Joana conduziu os soldados em oração e reflexão. Cada um, mesmo cético, sentiu a presença de algo maior. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelo som de vozes elevando-se em preces, enquanto Joana segurava o estandarte com firmeza, lembrando a todos que aquela batalha não era apenas de homens contra homens, mas uma oportunidade de testemunhar a força da fé. A tensão era palpável, mas também havia uma calma extraordinária, como se algo invisível os protegesse. A jovem camponesa também revisou mentalmente o que havia aprendido em Dom Remy. Coragem, confiança e fé são armas tão poderosas quanto a espada. Ela sabia que o verdadeiro milagre não se encontrava apenas em vitórias físicas, mas no despertar de confiança e coragem no coração de cada soldado. Joana entendeu que, mesmo diante da ameaça de derrota, sua missão era manter acesa a chama da esperança e provar que a fé poderia realmente transformar o impossível em possível. Quando o sol despontou sobre Orleans, uma luz suave iluminava a cidade cercada. Joana, montada em seu cavalo, com o estandarte nas mãos, não via apenas uma cidade sob cerco. Via almas prestes a serem inspiradas por coragem milagrosa. A preparação estava completa. O momento de agir chegara, e cada soldado francês, inspirado por ela, estava pronto para enfrentar não apenas o inimigo, mas o medo, a dúvida e a desesperança que até então os dominavam. O cenário estava pronto para que o milagre acontecesse. O dia amanheceu pesado, com nuvens carregadas e vento frio cortando as muralhas de Orleans. O exército inglês cercava a cidade por todos os lados, pronto para esmagar a última resistência francesa. O som de tambores de guerra, cavalos e aços se misturava aos gritos dos soldados, criando uma atmosfera de tensão quase insuportável. Mas no meio daquele caos, Joana d'Arc permanecia firme, montada em seu cavalo, com o estandarte erguido e o olhar direcionado para o horizonte, transmitindo coragem e confiança aos que a seguiam. Ao observar os homens desanimados, Joana começou a caminhar entre eles, falando palavras que pareciam mais do que motivação. Eram sinais de fé viva. Ela lembrava cada soldado de que não estavam sozinhos, que Deus os acompanhava e que sua missão era proteger a cidade e honrar a justiça divina. Cada palavra sua ecoava com intensidade. E lentamente, a coragem começou a se infiltrar nos corações dos franceses. A presença de Joana transformava medo em determinação, criando uma energia que parecia impossível de se medir. Quando o ataque inglês começou, a batalha se intensificou. Flechas riscavam o céu, catapultas lançavam pedras, e o chão tremeu sob o peso dos soldados. Mas Joana mantinha-se inabalável, movendo-se entre as linhas, lembrando os homens de que a fé era sua maior arma.
Sua simples presença parecia desviar os golpes, inspirar estratégias audaciosas e criar momentos de coragem sobrenatural. Soldados que antes temiam morrer, agora avançavam, impulsionados por uma força que transcendia sua experiência humana. Um milagre tornou-se visível quando estratégias improváveis começaram a funcionar. Pontes foram defendidas com sucesso, pontos vulneráveis resistiram ao ataque, e o moral do inimigo começou a vacilar. Muitos soldados ingleses relataram uma sensação estranha, como se uma força invisível estivesse protegendo os franceses. Cada sucesso parecia impossível diante do ceticismo humano. Mas Joana e seus homens perceberam que algo maior estava guiando cada movimento, transformando o que parecia derrota certa em vitória progressiva. À medida que a batalha avançava, o espírito de resistência se fortalecia. Joana não apenas liderava, ela inspirava coragem, fé e determinação em cada coração. Sua fé irradiava uma luz invisível que alcançava cada soldado, permitindo que enfrentassem inimigos superiores em número e força. A cidade de Orleans, que antes parecia condenada, começava a respirar esperança, enquanto o impossível acontecia diante dos olhos de todos. A intervenção divina, manifestada na coragem humana, transformava o destino da cidade. Quando o sol se pôs, o cerco estava quebrado. Orleans resistira. Soldados exaustos, mas cheios de fé e gratidão, celebravam a vitória. Muitos testemunharam que a coragem e a determinação de Joana d'Arc haviam mudado a maré da batalha. Mas havia algo mais. Um milagre se realizara, visível na união de homens e na força da fé que atravessava cada coração. Aquela jovem camponesa havia provado que, quando guiados pela providência divina, até o impossível podia se tornar realidade. Após o cerco de Orleans ser quebrado, a cidade respirava um alívio indescritível. Os moradores saíram de suas casas, olhares surpresos e cheios de esperança, contemplando os sobreviventes do ataque e a força que havia os protegido. Joana d'Arc, ainda em seu cavalo, recebeu olhares de admiração e respeito. O que antes era medo e desesperança transformou-se em gratidão e fé. A jovem camponesa tornava-se não apenas líder militar, mas símbolo vivo de coragem, devoção e milagre. O rei Charles VII, ciente da importância do feito, reconheceu Joana como instrumento de providência divina. Sua vitória em Orleans não se limitava à esfera militar, mas representava a intervenção de Deus na história da França. Documentos da época registram relatos de soldados e cidadãos que atribuíram a sobrevivência da cidade à fé inspirada por Joana. Era mais do que estratégia ou tática. Algo inexplicável e sobrenatural parecia guiar cada passo da jovem camponesa. Joana continuou liderando campanhas estratégicas, cada batalha marcada pela coragem e fé que a distinguiam. Sua influência cresceu, não apenas pelo que conquistava com armas, mas pelo exemplo de confiança absoluta na providência divina. Homens desmoralizados recuperavam esperança, e a chama da fé, que ela carregava desde Dom Remy, transformava a moral de exércitos inteiros. Historiadores destacam que o milagre de Orleans não foi apenas a vitória física, mas a renovação da coragem humana através da fé. Ao longo de sua jornada, Joana enfrentou desafios ainda maiores: ceticismo, traições e adversidades políticas, mas a fama de sua coragem e das vitórias miraculosas seguia crescendo. Para os franceses, ela era mais do que uma guerreira, era um sinal vivo de que a fé verdadeira podia intervir nos destinos mais sombrios. Suas ações mostraram que milagres não precisam ser apenas curas ou eventos sobrenaturais imediatos, mas podem se manifestar como força, coragem e transformação diante do impossível. O legado de Joana d'Arc ultrapassou gerações. Sua história inspirou não apenas soldados e cidadãos da França, mas pessoas de todo o mundo que viam nela um exemplo de que a fé, quando plena e corajosa, pode mudar realidades. Sua canonização pela Igreja Católica destacou a importância de reconhecer atos guiados por Deus como milagres que inspiram humanidade e coragem. A jovem camponesa, que começou com visões em Dom Remy, transformou-se em símbolo de esperança e intervenção divina. Orleans,
cidade que resistira milagrosamente, continua até hoje comemorando a coragem e fé de Joana. Sua história é narrada para lembrar que, diante de qualquer adversidade, coragem, fé e determinação podem ser instrumentos de milagres. Cada geração revisita sua jornada, sentindo a força invisível que guiou uma jovem camponesa a transformar o impossível em realidade. O milagre de Orleans permanece vivo, ensinando que quando se confia plenamente em Deus, nada é impossível, e a esperança sempre prevalece. O tempo passou e as batalhas cessaram, mas a chama acesa por Joana d'Arc nunca se apagou. Aquela jovem camponesa, que um dia ouviu vozes no campo e acreditou ser chamada por Deus, deixou uma marca profunda na história da humanidade. Orleans, a cidade que deveria ter caído sob o peso da guerra, tornou-se o símbolo vivo de um milagre. Não apenas pela vitória militar, mas pela vitória da fé sobre o medo. Joana provou que milagres não acontecem apenas quando o impossível se torna visível, mas também quando o coração humano é capaz de acreditar. Sua coragem reacendeu o espírito de um povo oprimido, e seu exemplo transformou o destino de uma nação inteira. Mesmo diante da traição e do martírio, ela permaneceu fiel à voz que vinha do alto, proclamando: "Tudo o que fiz foi por Deus." Hoje, séculos depois, seu nome continua ecoando nas catedrais, nas escolas e nas praças da França. O mesmo fogo que iluminou o campo de batalha ainda brilha nos corações que buscam fé, coragem e propósito. Joana d'Arc não apenas libertou uma cidade, libertou almas do desespero, reacendendo a certeza de que a luz divina nunca se apaga diante das trevas humanas. E assim, o milagre de Orleans não terminou naquele dia de vitória. Ele se repete, silencioso e poderoso, cada vez que alguém, inspirado por Joana, decide confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido, porque a verdadeira força da fé é acreditar quando ninguém mais acredita.